Enquanto Akuma caminha para o beco em que Bakugou é atacado, ele pensa nas coisas que aconteceram nesses últimos anos. Akuma pensamentos bons nos registros. Meu poder e aparecem como necromância ok. Não é tão ruim assim, já que facilita explicar como ela funciona. Após um tempo, Akuma chega em um beco com muitas pessoas paradas vendo algumas coisas que estava acontecendo. Akuma se aproxima e vê que Bakugou está sendo utilizado como refém pelo vilão que tentou roubar seu corpo há alguns minutos atrás. Akuma se aproxima e observa um pouco antes de agir, e quando percebe que ninguém vai fazer nada, Akuma começa a andar em direção a Bakugou, e o violão no serviço começa a olhar isso, perguntar o que o garoto pretende fazer, enquanto alguns mandam ele voltar. Alguns heróis que estavam próximos apenas ficam encarando sem saber o que fazer. Akuma se aproxima enquanto invocar um grupo de 5 zumbis para ajudar os zumbis. São todos iguais, parecidos com um jovem de aproximadamente 20 anos, cabelos marrons, uma blusa azul claro, uma calça jeans azul escuro e um par de sapatos cinza e uma pele mais esverdeada. Com a ajuda dos zumbis, Akuma correr Bakugou, mas enquanto ele ajudava, o vilão tenta atacar o Akuma, mas o All Might aparece e com um soco se livrar do vilão, e todos começaram a comemorar. Alguns heróis tentam dar um sermão em Akuma, que fica revoltado com os heróis por tentarem dar um sermão nele, sendo que ele fez o trabalho deles. Akuma, porque você não pega a porcaria do seu sermão? Engole ele. Eu não tô nem aí para o que vocês tenham a falar, eu não me importo que eu tenho botado minha vida em risco. E outra coisa, eu acabei de fazer o trabalho de vocês botando minha vida em risco para salvar outra pessoa. Algo que vocês não fizeram é apenas ficar observando. Eu não vou levar um sermão de vocês. Logo em seguida, Akuma sai andando como se nada tivesse acontecido, enquanto deixa os heróis revoltados. Enquanto Akuma caminha pela cidade, o All Might aparece e começa a conversar com o Akuma até que ele oferece sua individualidade para que Akuma se torne seu sucessor, algo que Akuma aceita sem problemas. E na manhã seguinte, o treinamento do Akuma começa. Durante o treinamento, o All Might explica sobre os planos de treinamento antes do exame de admissão do colégio UA, mas diferente do Izuku do anime, o Akuma não faz nenhuma alteração na rotina de treinamento, já que no anime o Izuku treina mais do que o necessário às 6 da manhã nos dias da prova. O All Might vê que o Akuma limpou tudo. O All Might elogia a Akuma, falando que uma coisa que você ganha por sorte é diferente de uma coisa que você ganha por reconhecimento. Logo me seguindo, apostando um fio de seu cabelo e mandado Akuma comê-lo, algo que Akuma faz sem pensar. Enquanto como se diz, já sabem que será explicado quais serão os testes de admissão da UA. Akuma pensamentos bom. Diferente do Izuku, eu tenho uma certa vantagem em relação ao Homem Fural graças à minha individualidade forasteiro e seus efeitos. Eu basicamente posso usar 100% do Homem Fural o tempo todo, contanto que o golpe não me mate. Eu vou continuar inteiro, o que acaba assim do meio que um tipo de trapaça. Afinal, eu posso usar 100% e não me quebrar, já que meu corpo forasteiro do que o Oni Fural vai ser capaz de quebrar. E foi justamente pensando nesta habilidade no forasteiro que eu escolhi ele. O fato de eu não me quebrar, não importa o quanto eu uso o Oni Fural, acaba me dando uma vantagem em uma sala. O presente Mick começa a explicar como serão feitos os testes de admissão, em que o primeiro será uma prova e o segundo será um teste de batalha simulado, e que irão existir 3 robôs, cada um vazando uma quantidade de pontos diferentes que equivalem à sua dificuldade em derrotado, e que os alunos devem utilizar suas individualidades para destruir os robôs e ganhar pontos dessa forma. Enquanto continuo explicando que atacar qualquer outro candidato ou ação anti-heróica é proibido. Nesse momento, um aluno tá vendo os pretos e óculos interrompe o professor fazendo uma pergunta. Ele então começa a explicar aqui. Enquanto o professor havia dito que existem 3 robôs na folha, existiam 4 além de apontar para Akuma e fala que ele esteve murmurando o tempo todo. O presente Mickey finaliza a explicação dizendo que o 4º robô na verdade não é um oponente, mas sim, apesar de não ser possível, mas que não é recomendado, pois não vai fazer nenhuma diferença na hora do teste de combate prático. Akuma se prepara pensando como ele vai agir nesse teste e como ele vai utilizar suas individualidades ao seu favor para conseguir pontos. Após o teste de começar, Akuma corre em direção à cidade, invocando um grande número de zumbis, aproximadamente 64. Logo em seguida, espalhando eles pelas ruas da cidade para que cada um destrua os robôs e concedam pontos a ele. Akuma pensamentos bom. No melhor dos casos, eu
vou ganhar os pontos dos robôs que forem destruídos pelos meus zumbis. No pior dos casos, eles vão reduzir o número de pontos que podem ser obtidos ao destruir os robôs caso eu não obtenha os pontos dos robôs que eles destruírem com Akuma, não usando o Oniforal. Assim que o teste começou, Akuma e seus zumbis começaram a destruir a maioria dos robôs, e continua assim até que o robô de 0 pontos apareceu aonde, já sabendo o que iria acontecer, Akuma vai em direção ao robô de 0 pontos tanto para ajudar Uraraka e para ganhar os pontos aparecer causando uma grande destruição. Todos os candidatos saem correndo menos Akuma, que pretendia destruir esse robô, e Uraraka, que tinha ficado com uma perna presa. Ao ver Uraraka presa, Akuma mordendo aqui os dois zumbis que estavam acompanhando a resgate, enquanto com o Oniforal ativarem suas pernas, ele dá um grande assalto, assim quebrando suas pernas, que são instantaneamente recuperadas pela habilidade da sua individualidade forasteiro, logo em seguida dando um soco no com 100% do Oniforal, destruindo o robô com um único golpe, deixando todos chocados. Professores e candidatos logo em seguida começando a cair no chão em alta velocidade. Akuma escuta um presente Mickey falar que só falta 1 minuto. Akuma: bom, só tem 1 minuto, mas eu acho que já tenho tantos o bastante para ficar em primeiro lugar, apesar desse não ser o meu objetivo. Antes de Akuma cair no chão, ele é salvo pela individualidade de Uraraka, que o faz cair no chão sem se machucar em casa. No dia em que ele recebeu a carta com o All Might dizendo que na prova teórica ele recebeu a nota máxima e na prova prática ele teve vilão e 90 pontos de resgate, sendo aprovado. Boa noite do dia seguinte, após receber a carta de aprovação do colégio, o Akuma se encontra na praia com All Might, onde eles conversam sobre o All Might será um professor no colégio Wei e sobre Akuma não conseguir controlar a porcentagem de uma forma que usa Akuma pensamentos. Eu também, do jeito dos ataques, só que eu fiz no anime, mas eu quero seguir um pouco da minha original por enquanto. Já no primeiro dia de aula, Akuma vê Bakugou e Ida em uma discussão quando Ida seria a presença de Akuma e vai até ele, e ambos começam a conversar até Uraraka aparecer e se juntar a conversar até o professor aparecer, interrompendo a conversa. Após todos vestirem um uniforme de educação física, todos vão para o lado de fora onde eles vão fazer um teste físico, porém eles irão utilizar suas individualidades. O professor Aizawa pede para Bakugou arremessar uma bola com sua individualidade, dizendo que aquele que ficar em último lugar nos exames físicos será exposto, deixando todos os alunos em choque menos Akuma. Forasteiro reseta qualquer condição anormal no corpo do usuário, seja poucas palavras. Essa habilidade me força a estar calmo durante todo o momento. Os testes começam com cada um sendo bom em uma categoria, com Akuma ficando na média dos resultados, menos em arremesso, onde Akuma usa 100% do Oniforal. Após os testes físicos terminarem e revelados os resultados, com Mineta ficando em último, com Aizawa revelado que a expulsão era uma mentira. No dia seguinte, durante a aula, os alunos usaram seus trajes em batalha simuladas, com todos aparecendo com seus trajes com de Akuma, sendo semelhante uma roupa de um nobre cinza com a capa vermelha e cinza até no detalhes dourados e vermelho, com luvas e botas brancas. Em seguida, All Might explica como será a aula, mas vamos pular a explicação.